Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Mundo em uma Hora. Obrigada por todo mundo que está acompanhando. Eu sou Adriana Machado, de Nova York, e a gente começa mais um Mundo em uma Hora para falar hoje sobre o Julian Assange. Antes de entrar no nosso tema, eu queria agradecer a Luísa Maranhão e o Ernesto Abdala Filho, que mandaram um super sticker e super chat no último programa. Muito obrigada. Queria pedir para todo mundo curtir o vídeo, distribuir, fazer superchats, mandar super stickers para ajudar a gente a construir uma imprensa independente, operária, revolucionária, que é a Causa Operária TV, a TV do PCO, Partido da Causa Operária. O programa vai ao ar dia 17 de janeiro, a gente está gravando um dia antes, aqui no domingo à noite, mas boa tarde para todo mundo que está aí. E hoje a gente vai falar sobre o Assange. O Julian Assange, da Wikileaks, que está há mais de 1000 dias na prisão. A maioria desses 1000 dias de prisão passaram sem que nenhuma acusação fosse feita sobre ele. Em 2019, ele foi condenado pela lei de espionagem em violação à primeira emenda da Constituição americana, que fala que deve existir liberdade de imprensa e de liberdade de expressão. E todas as acusações contra o Assange surgiram pelo compartilhamento de documentos de inteligência classificados e telegramas diplomáticos que a Chelsea Manning passou ao Wikileaks para publicação. O Assange enfrenta uma pena máxima de 175 anos e a perseguição do Assange, que dura mais de uma década, tem implicações não só na vida do Assange, mas também para a liberdade de imprensa e de expressão em todo o mundo. É uma luta não só dele, pela vida do Assange, mas de todos os defensores da liberdade de imprensa e de expressão contra o imperialismo. A gente tem que lembrar que o Assange ficou famoso em 5 de abril de 2010, quando, numa coletiva de imprensa, ele divulgou um vídeo da ação americana no Iraque. Eu não sei quem estava querendo falar. Eu estou aqui com a minha companheira Júlia Scalvense, o Roberto França e o Tiago Assad. Boa tarde, pessoal. Eu não sei se alguém queria fazer algum comentário. Sim. Boa tarde. Então, assim, eu acho que estamos diante aí de um personagem, uma pessoa bastante importante, que está passando um momento muito difícil, né? Que é o Julian Assange. Ele está no momento aí prestes a ser extraditado para o centro, né, do imperialismo, do controle imperialista, e que está aí com uma situação muito difícil, né, em termos de privação da sua liberdade, mas, sobretudo, por uma imputação de um crime que não deveria ser crime, né, que é a luta contra a censura. Então, o Assange ele é alguém que deveria ser uma referência, né, para todos nós da esquerda, né, mas o nosso partido ele quer tomar a frente nessa condição de defesa aqui no Brasil da liberdade do Assange. Lula também se manifestou em relação ao Assange, também algumas pessoas do PT, mas seria muito importante que toda a esquerda, né, tivesse a defesa do fim da censura, por conta de que o grupo do Assange, o Cypherpunks, né, ele, a partir dos anos 90, na década de 90, ele começa, então, a criar, né, a pensar nesse mecanismo de controle, né, que o Assange chama de vigilância. Então, a vigilância é o centro da preocupação de Julian Assange. E em torno desse problema, né, ele, enquanto uma pessoa ligada à informática, ele achava que existia um processo em curso, né, que levaria, sem dúvida nenhuma,
a uma privação, ou melhor até colocando, uma vigilância em todas as pessoas, né? E isso criando um sistema global de dominação e de vigilância. Passando aos companheiros aí. Ele denuncia também, né, assim, uma coisa interessante dessa denúncia dele é que ele já antecipa a criação de uma ditadura que opera em escala global, né? Esses mecanismos de vigilância, finalmente, eles têm essa finalidade de exponencializar, na verdade, num grau assim surreal que a ficção estabeleceu através do Big Brother. Porque, finalmente, se a gente for pensar bem, o Big Brother era você sair de frente da tela, assim, ficar num canto escondido. Na ficção do livro do George Orwell, você até teria algum espaço para respirar, só que na forma como foi posto, o Julian Assange denuncia isso com esse grupo e outros inimigos aqui do imperialismo que tiveram o único crime de denunciar as loucuras que o imperialismo faz, no cerceamento da liberdade de expressão, como o Edward Snowden, demonstra de maneira muito clara de um estado de vigilância, de uma cadeia onde você é vigiado o tempo inteiro com cada mecanismo, cada equipamento eletrônico que está perto de você, né? Então, nós já sabemos agora, por exemplo, que os vagabundos lá do NSA estão escutando isso aqui. É bom que eles sabem que a gente acha que eles um bando de bosta mesmo. Estamos aqui para acabar com, entre outras coisas, para acabar com esse regime de tirania que eles estão no resto da humanidade. Mas isso é um... Além disso, o Julian Assange, ele, além de denunciar junto com esse estado de cerceamento da liberdade de expressão num nível distópico mesmo, né? É muito pior, inclusive, do que o livro do Orwell escrevia, né? Além disso, ele também está sofrendo uma repressão severa aqui por ter denunciado que todo esse aparato monstruoso que o imperialismo criou para vigiar a humanidade, ele vem acompanhado também de uma disposição muito grande do imperialismo em ser louco num nível assim absurdo. Os crimes que o imperialismo cometeu no Iraque e no Vietnã. Estou lembrando de outra situação também que é famosa também, envolve vazamento de crimes de guerra, que é uma história constante nos Estados Unidos. Mas, enfim, digressão aqui. Mas os Estados Unidos, o imperialismo em geral, cometeram crimes de guerra assim, absurdos no Iraque e no Afeganistão. Esse mesmo governo que se arvora aí o título de defensor da liberdade, das liberdades e dos direitos humanos, e usam também a base de Guantánamo para fazer coisas absolutamente hediondas contra qualquer inimigo assim mínimo qualquer um que enfrente de maneira decidida o imperialismo. Você não precisa ser comunista no estado de loucura que a crise capitalista colocou os governos das nações imperialistas. Você pode simplesmente ser alguém com algum grau de enfrentamento mínimo ao imperialismo, querer simplesmente a soberania do seu país para entrar no radar aqui do imperialismo e sofrer uma repressão severa e bárbara e de maneira comprovando quanto o imperialismo está numa etapa assim de loucura absurda. Esse jornalista, né, finalmente ele é um jornalista, recebeu uma informação e divulgou, a coisa que seria mais normal do mundo. Mas o Assange ele fala que o WikiLeaks é a primeira agência de inteligência do povo. Se a gente pensar que a CIA é a agência de inteligência do imperialismo, a ideia dele, que todo mundo fala que é uma ideia revolucionária, o WikiLeaks mudou o jornalismo,
é porque ele fala que ele não tem interesse econômico, o único interesse é revelar a verdade. É uma plataforma que qualquer um pode mandar informação, a informação da fonte de pessoas que trabalham no governo, ou tem qualquer informação sobre o exército americano, o governo americano, qualquer problema de crimes da questão de Wall Street, né, crimes de finanças, corrupção governamentais, tudo isso o Wikileaks proporciona que as pessoas mandem os documentos para a imprensa sem que eles sejam, possibilitando que eles mantenham sigilo, né? E isso foi realmente uma ideia revolucionária. E naquele primeiro vídeo tem uma lista dos vazamentos mais importantes do Assange, que vão desde o manual do Exército para o Guantánamo em 2007, documentos e mensagens sobre o ataque depois do ataque do 11 de setembro, que foi liberado em 2009, o vídeo do helicóptero do exército americano atirando em civis no Iraque, que em 2010, que foi o que deixou ele famoso. Depois, documentos de guerra do Iraque e do Afeganistão, que mostram o dia a dia da guerra, o tanto que a guerra era brutal. Depois, documentos diplomáticos do Departamento de Estado americano, da Hillary Clinton, a gente vai falar sobre isso. E-mails que foram roubados da campanha de 2016 das eleições americanas. Então, é muita coisa, e tudo de interesse público, né? O jornalismo, os Estados Unidos acusaram ele sobre a lei de espionagem, que é uma lei que volta desde a Primeira Guerra Mundial, que eles falaram que ele não era jornalista. E é um absurdo. Isso até revistas e jornais da imprensa capitalista falaram sobre isso. Porque o jornalismo não é igual a medicina, o direito, a arquitetura, que você precisa ter uma licença. Qualquer pessoa pode exercer o jornalismo, né? E o que eles estão acusando ele de fazer, que é receber e divulgar informação, é o papel do jornalista. Então, é um absurdo eles estarem julgando ele por isso. Uma das primeiras... o primeiro vídeo, quando ele ficou famoso, em 2010, ele divulgou vídeos sobre a guerra do Iraque, que era uma guerra que era totalmente impopular. O Obama fez tipo uma guerra secreta, que a guerra que começou com o Bush era muito popular. O Obama começou a fazer uma guerra de drones, uma guerra moderna pelos ares, que o Assange chamou. Ele fala que os pilotos parecem que jogam videogames, e que isso foi uma coisa que nunca aconteceu antes. Inclusive, no vídeo que ele mostra, tem americanos falando, enquanto eles atiram nas crianças, falam, é culpa deles que trouxeram as crianças para a guerra. As pessoas estavam no meio da rua, na cidade, andando. E os americanos atiraram, inclusive, nas pessoas que foram tentar ajudar os feridos. Então, essa acusação de que ele está sobre a lei de espionagem é um absurdo, porque tudo que ele está fazendo é jornalismo. Ele simplesmente está mostrando para o público uma informação que é de interesse público. Uhum. Agora, deixa eu só fazer um comentário rápido, assim, até só a questão, o Assange, ele colocou como missão, né? Isso da Adriana é muito importante. A missão do Wikileaks, né, era a ideia de receber informações de denunciantes. Por exemplo, eu, como professor, eu criei um grupo no Facebook.
né, porque ninguém tinha acesso às questões da Rússia. Como o grupo ele passa a ser invisibilizado pelo próprio Facebook. Depois esse grupo vira para tentar divulgar ainda, ele vira um site, vira um blog no Facebook. Aí você pega a informação da guerra, quer dizer, guerra ao ataque assim covarde, né, de Israel, a faixa de Gaza, por exemplo. A Globo mostra um lado, né, o ângulo, né, de Tel Aviv, de Jerusalém, dos israelenses, né? Mas o ângulo dos palestinos não mostra. Aí quando a gente sobe alguma coisa para pessoas verem, aí você recebe uma mensagem do Facebook. O Facebook ele te bloqueia, ele não deixa te dar um aviso. Fala, próxima vez que você fizer isso, seu site é derrubado. Então, assim, entra na questão do livro do Rui, sobre a era da censura das massas, né, e que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, né, de como a internet leva conteúdos adiante, né, que eles dizem são conteúdos bons, e os conteúdos chamados de conteúdos borderline, por exemplo, como era o caso de um simples site de um professor, né, de geografia na universidade. São essas coisas que eu ia comentar, porque ele tem uma missão de jornalista fundamental, e a gente faz isso aqui, mas ele já avisava isso desde sempre, né, Assad ou Júlia? A gente tem vários exemplos assim no próprio PCA, né? Se a gente for começar a falar com os companheiros e tudo mais, quantas contas no Facebook já não tiveram bloqueadas, às vezes ninguém sabe nem por quê. Quantos vídeos no YouTube que foram barrados, a gente também não era nem por direito autoral, era por alguma coisa que não dava nem para identificar no vídeo. Não só no Facebook, mas no Instagram, no Twitter e tudo mais, são coisas que são barradas mesmo. Eu esqueci da questão que eu ia falar. Sade, você queria falar antes? Sim, aproveitar o gancho disso que o Roberto falou, porque assim, uma coisa que também chama muita atenção, não é que ele hackeou os servidores do governo americano nem nada, ele simplesmente recebeu um material e publicou. Foi o grande crime dele no final foi colocar a luz do conhecimento público no material que ele recebeu e sei lá como, também não importa. Eles usaram como base da acusação uma parte da conversa que ele teve com a Chelsea Manning, e quando o Chelsea Manning fala assim, depois desse upload, acabou. Aí ele usou uma frase assim, os olhos curiosos nunca ficam secos, alguma coisa assim. E eles falaram, isso aí você está instigando, você já saiu da parte de só receber, você está instigando. O que é um absurdo, né? Mas o Assange, que depois dessa revelação de quão horrível era a atuação do exército americano no Iraque, ele era meio um rockstar, e ele vai para a Suécia para tentar fazer, ele que é australiano, vai para a Suécia para tentar aproveitar das leis liberais da Suécia, né? E acaba lá sendo vítima de uma perseguição identitária, que ele é acusado de estupro, de abuso, porque transou com duas mulheres separadamente e com as duas sem camisinha. Parece que essa foi a acusação contra ele. E do dia para a noite, o Assange virou uma pessoa detestável aos olhos de todo mundo. A imprensa capitalista fez uma campanha enorme para tirar o crédito dele, que ele tinha no mundo como o campeão da liberdade de imprensa. Ele virou alvo dos identitários ao redor do mundo, né, gente? Isso aí é um ponto interessante também, porque
É mais um reforço para esse mito, né, de que se foi acusado de estupro é porque é estuprador. Esse caso aqui é bem interessante. Ele teve essa acusação e aí isso, bom, eu lembro até de ter visto no DCM uma matéria na época onde diziam que o redator ou a redatora, não sei, falava que ninguém tá livre para cometer estupros nem nada. As pessoas começaram a julgar o caso sem nem tomar cuidado para saber do que era a mesma situação. E aí a gente vai ver o que foi qual que era a acusação mesmo. Materialmente, ele foi acusado de fazer atividades sexuais sem proteção. O que é uma coisa assim. Você até se pergunta, mas como que esse negócio se consumou assim, sem grau de violência assim absurdo mesmo? Na época não tinha discussão, né? A discussão era só que ele era um estuprador. A acusação foi uma lava-jato, assim. A acusação já foi a condenação. E isso foi antes dele ser. Ele só foi acusado na lei de espionagem em 2019. Isso é porque eles não tinham nada para condenar ele, não tinha. Eles inventaram essa acusação. E aí ele foi para não ser preso, ele foi para a embaixada do Equador em Londres, né? Ele tinha feito uma viagem para Londres e acabou achando que ia ser preso e foi esconder na embaixada. Antes da gente falar da embaixada, eu queria falar um pouco sobre os drones, porque a maioria Queria só colocar uma coisinha, Adri. Vai lá. Essa coisa do estupro, ela revela um método, já apontava para um método de luta, de calúnia que o imperialismo e a órbita, assim, toda a ordem que eles comandam de malucos ia seguir depois, porque é o seguinte, você não tem muito como se defender de uma coisa que você o imperialismo foi colocado contra a parede porque os crimes que o Assange colocou em evidência eram chocantes, as imagens eram absolutamente estarrecedoras, mostrava assim, o pessoal sendo torturado, eles tiveram acesso a um farto material que mostrava quão criminoso esse sistema de exploração em escala global que é o imperialismo estava produzindo, né? As imagens de Guantánamo, as imagens que mostravam os crimes que os Estados Unidos estavam fazendo no Afeganistão e no Iraque. E aí, sem saber muito bem como escapar disso, a cartada na manga que eles acharam foi essa acusação de estupro. Do nada surgiram com isso. Uma coisa absolutamente ridícula, nem faz sentido, inclusive, quando a gente olha no detalhe, mas isso aí foi o pretexto que eles usaram para semear assim, uma coisa de você não pode defender o Assange. O Assange, ele é o estuprador. E a gente, como é maluco, a gente está aqui de novo, a esquerda, o pessoal, a gente já está acostumado a defender estuprador, estamos defendendo mais um aqui acusado de estupro. Para desespero da esquerda. É tipo assim, né? Só uma coisa. Tipo, comenta aí, Ju, desculpa. Perdão. É tipo assim, você tem um vídeo de soldados do exército norte-americano atirando em pessoas e em crianças. Assim, tal, sem mais nem menos, você vê o pessoal narrando, tipo, não é que foi um acidente nem nada, não, tem o cara falando na escuta lá, continua atirando. Eles estão de pé ainda, continua atirando. Você vê o vídeo, é uma coisa horrível. Mas aí chega, tipo assim, isso aí tudo bem. Não, gente, que isso? Nada a ver isso aí, só um videozinho, nem sei o que vocês estão falando. Agora chegou alguém, ninguém sabe da onde, e assim, não, aquele cara ali me estuprou. Mas ele fez isso mesmo? Fez. Cadeia nele, então. Acabou-se. E é importante dizer que não foi só isso, né? Tiveram outras informações que foram forjadas, efetivamente, contra o Assange. Tipo, por exemplo, teve um caso que surgiu mais ou menos na metade do ano passado, se eu não me engano. Deixa eu pegar, não sei o que certinho. Foi mais ou menos na metade.
de um rapaz jovem chamado Sigurdur Thordarson, não sei exatamente como funciona ele, que é islandês, e que ele começou a contribuir com a Wikileaks muito cedo, ele era um hacker e tudo mais. E no fim das contas, ele acabou tirando um monte de dinheiro da instituição e se vendeu pro FBI. E aí o FBI simplesmente comprou ele e fez ele, tipo, ó, a gente vai te dar isso, a gente vai te dar a liberdade, porque ele era também acusado de diversos crimes, incluindo acho que pedofilia. E aí pagou ele, tipo, ó, a gente vai te livrar desses crimes aí que você tá sendo acusado e tal, você só tem que dar um falso testemunho. E ele deu. E no ano passado, mais ou menos na metade, ele admitiu, não, eu tava mentindo, sim, eu recebi dinheiro, eu tava mentindo. Uma boa, assim. Mais uma vez, qualquer coincidência com a Lava Jato não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Afinal de contas, o Assange está indo contra o FBI, a CIA e o Departamento de Justiça americano, que foram os 3 principais órgãos que organizaram o golpe no Brasil e a Lava Jato. Então, Contra o imperialismo, finalmente. Só porque é importante esse detalhamento, essa questão da Lava Jato, né? Então, o ato de espionagem, né, a questão da espionagem é uma lei de 1917, né? E os oficiais simplesmente caracterizaram da seguinte forma, né? Que o crime do Assange é de escala e natureza sem precedentes. Então, ou seja, ninguém nunca praticou um crime tão horroroso em todos. E aí, no caso, nenhum juiz ou advogado, né, de defesa esteve presente nos atos processuais do grande júri. É importante dizer que ele não teve nem uma defesa, foi até pior que do Lula, em certo sentido, porque ele não teve nem a presença de advogado e nem nada, né? Foi uma coisa assim arbitrária. Totalmente, ali é totalmente lava-jato, bem pior que a lava-jato até, né? Esse é o método Moro, né? É uma coisa Eu interrompi vocês, mas eu queria comentar esse detalhe do júri. Não, mas chama atenção o fato de que o Assange foi de fato um agente assim que botou para ferver. O Assange ele botou para ferver aqui com o imperialismo porque ele mostrou muita coisa, né? Porque eles são uns desgraçados, mas eles estão de uma certa forma certos, porque ele realmente colocou muita merda no ventilador aí pro desespero dessa escória que é o imperialismo. Essa lei, só um comentário lateral aqui, mas que eu acho interessante, da espionagem, ela foi criada praticamente, a Adri falou aqui em 1917, foi criada praticamente para pegar um conhecido comunista que foi o John Reed, um jornalista também americano, um comunista americano importantíssimo na história do movimento operário, autor de um clássico da literatura marxista, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Tentaram prender ele com base nessa lei. Na época não conseguiram, mas o estado de monstruosidade do imperialismo do governo americano se deteriorou de tal forma que hoje eles já estão conseguindo, quase prenderam também um jornalista nos anos que revelou os crimes da guerra do Vietnã, mas agora eles já estão, você vê que já existe uma escalada aqui no nível de absurdos que a ditadura do governo americano é capaz de cometer, né? O Eugene Debs, que era um socialista que foi candidato à presidência nos Estados Unidos, foi preso por essa lei na época, em 1918. Alguns socialistas negros foram presos na época. Quem era contra a guerra era preso pela lei de espionagem na época. E depois eles usaram, em 1971, aquele Daniel Ellsberg e o Antônio Russo também foram acusados sobre a lei de espionagem por causa dos documentos do Pentágono. E sobre a administração do Obama e do Trump, foram pelo menos 8 processos da lei de espionagem que não estavam relacionados à espionagem tradicional, mas sim a retenção de informação e comunicação com a mídia. Funcionários do governo acusados de fornecer informação confidencial à mídia. Então, fica aí a mostra de que o imperialismo vai usar qualquer lei
vai criar qualquer lei, se não tiver, ele cria para aprender quem tiver no seu caminho, né? É nesse contexto, inclusive, que eles rompem até com a própria emenda número 4, né, da Lei das Comunicações, né, armazenadas, né, e acaba que com essa emenda, essa arbitrariedade de apreender, né, os conteúdos que seriam livres, né, a partir da defesa, né, do fim da censura, né, estabelecendo um alerta, né, dessa questão da vigilância numa sociedade que seria vigiada, inclusive nesse contexto todo o WikiLeaks ele é censurado, ele é, aliás, tirado da base da Amazon e inclusive não podia se fazer depósitos bancários mais para o próprio WikiLeaks. Então, esse processo todo estabeleceu um problema, né, que é justamente o problema que pode sofrer qualquer pessoa que tenta denunciar qualquer problema e crimes do próprio imperialismo. Basta lembrar que a espionagem é o próprio imperialismo, né, que cria a espionagem, ele denuncia e ele acaba sendo criminoso, né? Um pequeno parênteses é que não interessa quantas leis dos Estados Unidos o Assange poderia ter quebrado, poderia não ter quebrado. Não faz o menor sentido, o Assange nunca nem botou o pé nos Estados Unidos. O que ele tem a ver com o lugar? E já começa por aí, né? Só esse pequeno parênteses aí. Quem fala isso é o Snowden. O Assange, depois que o Snowden fez o vazamento dele, o Assange ajudou o Snowden a escapar, que também enfureceu e humilhou o imperialismo. E eu queria falar também que aqui nos Estados Unidos, o governo Trump, e depois continuou com o governo Biden, eles fizeram uma batalha secreta para pegar os registros de e-mail de 4 repórteres do New York Times, que só acabou agora, no começo desse ano, mas você já vê aí o avanço do governo sobre a mídia, né? Entra um sistema também, né, pegando até o que a Júlia denuncia é fundamental para esse podcast, né, que entra a questão do território. O Cablegate, né, que é a denúncia, ela era baseada na ideia de que esses servidores e essa infraestrutura pertencem aos Estados Unidos. Então, por isso que, né, essa condição de pegar, né, aquilo que seria um terrorista. Então, o WikiLeaks foi decretado como um grupo terrorista a partir disso, e o terrorista, para os democráticos, é todo aquele que denuncia o esquema, né, mal feito do imperialismo. Então, me parece que entra essa questão fundamental do território, que o Assad também, né, colocou para a gente, desse sistema de dominação e ditadura global, né, nas palavras do nosso companheiro aqui, Assad, e aquilo que o WikiLeaks denunciava já nos anos 90 e quando cria o grupo, primeiro o Cypherpunks, cria depois o WikiLeaks em 2006 e já vai fazendo essas denúncias até chegar até os problemas que é manipulação e mudança de regime político. Tivemos aí o imperialismo vai começar a usar, né, esse sistema de dominação e de vigilância para promover aí, inclusive, as manifestações que hoje muitos chamam de revoluções coloridas, né? Não sei se algum companheiro se quer comentar sobre isso. O WikiLeaks ele vai denunciar aí que o problema das revoluções coloridas, primeiramente no Egito, né, do problema de como se daria o controle das informações para mudar o regime político lá no Egito. Ainda tem as informações de que eles estavam vigiando a presidenta Dilma, né, em relação ao nióbio no Brasil, petróleo. Eles falam que as
a vigilância imposta sobre a Dilma era frequente, era total. Na verdade, essas... Hã? Eu ia começar... Pode falar. Mas ninguém, exceto o pessoal que já estava atento, o pessoal da esquerda achou que era uma coisa normal. Né? Mas pode continuar, desculpa. Não, eu ia começar a falar que quando essa primeira denúncia que ele fez, que ele ficou famoso sobre a guerra do Iraque, foi um aumento dos drones, né? Que eu queria falar lá no começo, que a Guerra do Golfo, que começou em 1991, mais ou menos na época que o Wikileaks começou, que começou com esses ataques ao drone. Quem lembra, na época, a gente via na televisão, parecia videogame, a gente só via os mísseis atacando e tudo. Depois do ataque de 11 de setembro, o governo Bush começou uma campanha de guerra, igual a que o Biden está fazendo agora. Era uma campanha de guerra que mirou direto no Saddam Hussein, sem o Saddam Hussein ter nenhuma ligação com o ataque do 11 de setembro. Eles falaram, a justificativa original para a guerra era que o Iraque tinha um programa de armas de destruição em massa, que era mentira, e uma colaboração com Saddam Hussein e Al-Qaeda, era tudo mentira. E aí eles começaram essa invasão no Iraque em 2003, que é a Operação de Liberdade do Iraque, que acabou deixando mais de 1 milhão de iraquianos mortos, né? A guerra terminou em 2011. Então, em 2008, depois da quebra ali de Wall Street, a guerra era muito impopular. E aí que o Obama começa a fazer essa guerra secreta de drones. E os ataques de drones dos Estados Unidos, eles são... um dos vazamentos do Wikileaks, que tem os Drone Papers, que mostra que 90% das pessoas, a maioria das pessoas que morriam não tinha nada a ver com o alvo dos Estados Unidos. Eles atacaram da Somália, o Iraque, Afeganistão, Iêmen, mataram milhares de civis, e o Wikileaks foi que começou essa campanha de reação contra os Estados Unidos, porque até esse momento os ataques de drones eles passavam despercebidos. Eles falavam na imprensa que era um jeito melhor de fazer guerra, que os americanos não morriam e tal. Então, e o interessante é que os drones eles começaram como uma aeronave para reconhecimento aéreo, né? A ideia é que era só para monitorar. Depois que eles colocaram os mísseis, acoplaram os mísseis e as armas aos drones. Então, você vê que desde aí o Assange já estava ligado nessa coisa da vigilância, porque desde lá do começo dos drones ele já tinha começado o Wikileaks. E aí, quando ele chega na Embaixada do Equador, ele começa a ser monitorado. A embaixada já tinha várias... Ele entra na embaixada quando era o governo do Rafael Correia, e que recebe ele, e existem câmeras de vigilância na embaixada, mas eles acham normal. Mas depois tem uma história interessante, que é a companhia que é usada pela embaixada para fazer a segurança é cooptada pelos Estados Unidos, é a UC Globals. O dono da UC Globals vai para os Estados Unidos numas férias e volta, e eles resolvem mudar todas as câmeras da embaixada, e começa uma perseguição horrível, porque eles colocam as câmeras com áudio. Então, tudo que o Assange faz dentro da embaixada,
ele começa um relacionamento com uma das advogadas dele, eles desconfiam, eles tentam manter esse relacionamento em segredo para ela não ser alvo também das perseguições, e eles têm um filho e levam o filho para visitar com outra pessoa, e a empresa de vigilância da embaixada chega a tentar pegar a fralda do filho do Assange para fazer um teste de DNA para ver se era o filho dele mesmo ou não. Eles pegam todos os telefones de todas as pessoas que visitam, abrem os telefones, pegam todas as informações, e quando em 2017, eles começam um plano que ele iria tentar sair da embaixada, porque ele recebe a cidadania equatoriana. E aí, no dia seguinte da reunião, que ele estava planejando sair no dia 25 de dezembro de 2017 para sair da embaixada, no dia seguinte, os Estados Unidos entram com uma ordem de prisão internacional. Ou seja, a companhia que trabalhava para a embaixada estava fornecendo informação diretamente para os órgãos de inteligência americanos. O que é um absurdo, que mostra o absurdo da invasão de privacidade. Eles começaram a perseguir a Stella Morris, que é a esposa ou noiva dele, e começaram, e aí nessa época eles têm um vazamento que humilha o Mike Pompeo, que trabalhava com o Trump, e eles começam a fazer projetos e planos para assassinar ou raptar, seguir a Stella Morris na rua, assassinar e raptar o Assange dentro da embaixada, né? E isso só veio sair depois, né? Recentemente, que a gente ficou sabendo que o Trump tinha pedido sketches, planos para o assassinato do Assange, um outro jornalista do WikiLeaks, e a Stella Morris, que é a mulher dele. Eles entraram na embaixada, roubaram os cadernos com a anotação, e ele ficou completamente paranoico, né? Porque ele estava percebendo, ele não conseguia fazer as reuniões no banheiro, escondido. O cara até chegou ao ponto dele querer se matar. É uma prisão. E contando que a prisão que eles estão querendo extraditar ele para os Estados Unidos, para ele vir aqui para os Estados Unidos para ficar em solitária em penitenciária de segurança máxima. Então, é uma perseguição psicológica. É impressionante, assim, mas essa questão, veja só, né, o nível que o Assange, ele escreve no livro dele, o Cypherpunks, ele fala, inclusive, assim, que uma batalha está sendo travada entre o poder dessas informações coletadas por insiders, ou seja, né, estados paralelos de informações estão começando a se desenvolver e se alimentar uns aos outros, né, elaborando conexões entre si e com o setor privado, versus um mundo de informações cada vez mais amplo, com a internet atuando como uma ferramenta comunitária para que a comunidade se comunique entre si. Né? Então, ele faz essa reflexão que ele já está prevendo que essa internet ela não tem nada a ver com a ampliação da comunicação. Muita gente, às vezes, acha que está ampliando a comunicação, mas ela também está servindo para um sistema de monitoramento e ampliação da dominação sobre as pessoas. E isso aí acaba acontecendo, é o sistema de chantagem, né? A questão de como você chantageia os políticos, né? No caso brasileiro, né, foi revelado que quem estava por trás da derrubada era o PSDB, né, especialmente as figuras como Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, estavam em negociações diretas aí com o Pentágono, com Washington, estabelecendo aí um nível de organização para derrubada
da presidenta Dilma, em conluio com o ex-ministro da Defesa, o Nelson Jobim, que 8 meses após a denúncia que o Nelson Jobim conspirava contra a Dilma, vai então assumir o Celso Amorim, né, como ministro da Defesa logo após. Para se ter uma ideia de como se dá, né, essa situação, inclusive nesses documentos, é que aparece o Alckmin como uma pessoa da Opus Dei, né, uma organização religiosa católica, né, vinculada ao projeto judaico-cristão sionista. Então, tem toda uma condição aí de políticos imperialistas, funcionários do imperialismo que são denunciados, e aí esse sistema de informação vai servir para mostrar ali, de repente, até a própria aquela transa lá do João Dória, lá nas eleições de São Paulo, pode ter sido até produto aí do sistema de vigilância, não da questão das garotas de programa que estava lá com o João Dória aquela vez. Isso pode ser servido como uma chantagem, né? Assim como, por exemplo, calar presidente da República, né? E estabelecendo, inclusive, um sistema de dominação, me parece um sistema de dominação de uma nova cultura, né? Inclusive, acho que dando até mais agressividade ao movimento woke, né? Que o PCO, o Procultura, né? O Rui tem denunciado aí. Eu só queria fazer só destacar... pode falar, desculpa. Pequeno comentário. Que é uma coisa que eu falo no começo, né? Acabei esquecendo. Que quem nunca... Tem gente que acha às vezes que é exagero essas coisas que a gente relata, que o Assange relata, que o Snowden relata, ou acha que só acontece com, sei lá, grandes líderes políticos, com, né, chefes de Estado, aquela coisa toda. Pois eu acho difícil nunca ter acontecido com alguém que geralmente mexe com tecnologia e tudo mais, nem que seja só acessando o Facebook mesmo, e se não acontece, façam o teste. Que é aquela clássica, já aconteceu comigo diversas vezes, de você tá falando sobre alguma coisa, tipo, sei lá, tá muito frio hoje, tipo, nossa, eu precisava comprar sei lá, um aspirador novo de pó aqui em casa. Você abre seu celular, tem um anúncio daquilo que você tá falando. Ou quando acontece aquelas Você fala em situações aspirador de pó, aparece o Aécio, né? Nossa, entra assim no portal de notícia, a primeira notícia que vem é do S. Mas... Ou às vezes quando a pessoa ela tá olhando o celular e ela vê que a localização tá ativada, sendo que ela nunca autorizou aquilo na vida dela. São as situações assim do dia a dia que também acabam expressando isso que a gente conta, né? É uma constante vigilância mesmo. E nesse caso a gente não pode nem culpar o Assange pela situação que ele se encontra. Tem gente que diz que é paranoia e tudo mais por sei lá, porque ele tá ficando louco só por ficar, mas não. O negócio, como a gente relatou aqui, é muito mais grave até do que a gente realmente sabe, né? Porque provavelmente tem muitos outros métodos de espionagem que a gente não tem ideia. O cara, isso foi uma tortura psicológica total. E isso quando ele estava na Embaixada do Equador. Quando ele foi preso, efetivamente, em 2019, e prenderam ele numa prisão de segurança máxima, né? Lá em Londres. A gente perdeu completamente o contato com ele, não sabia qual era a situação dele, só pessoas próximas sabiam, não sabe até hoje, de certa forma, a gente só ouve relatos. E a gente sabe que a situação dele tá piorando cada vez mais. A gente teve, acho que foi no primeiro pedido de extradição que os Estados Unidos fizeram para o Reino Unido, a juíza que estava responsável pelo caso negou, porque achava que se ele fosse extraditado dessa maneira, ele poderia se matar. Tortura psicológica. Isso o próprio imperialismo falando com ele mesmo, do tipo, vai dar ruim pra vocês se fizerem isso aqui. O cara, ele não tá bem. E bom, a gente tá vendo toda a confusão que tá dando agora, né? Mas mais recentemente ainda, a gente viu o caso de que, se eu não me engano, em outubro, ele teve efetivamente um derrame de estresse. Isso é tortura psicológica, gente. Repito mais uma vez. Ele, no fim das contas, pelos relatos que a gente ouve, porque mais uma vez a gente só tem relatos, a gente não tem mais nenhum acesso a ele, não se sabe nada do paradeiro dele. Ele tava com problema de perda de memória, a pálpebra dele caiu, tal, foi um derrame mesmo. Eu lembro, inclusive, que começou a surgir um pouco mais essas preocupações, já surgia antes, né? Inclusive na própria embaixada, porque o rapaz estava mal. Mas começou a surgir um pouco mais essas preocupações
quando no ano passado também teve um rapaz chamado John McAfee, que era o criador de um antivírus que tinha esse mesmo nome, que ele foi encontrado morto numa cela em Barcelona, se não me engano. E, tipo, não sabia se ele tinha se suicidado, o quê, mas sabia que ele estava sofrendo pressão psicológica também. E foi aí que começaram a aumentar as preocupações com o próprio Assange, e que foi desencadeando uma coisa com a outra, porque o imperialismo não parou de apertar e tá apertando cada vez mais para o rapaz ser extraditado. E mais uma vez eu repito, né? Assange nunca botou um pé nos Estados Unidos. Aqui em Nova York teve o caso do Aaron Swartz, que era eles falam que é quase certeza que ele era contribuía com o WikiLeaks e também foi perseguido e foi levado ao suicídio em 2013. O Assange ficou 8 meses sem receber visita. Eles deram desculpa da Covid. Mas é isso mesmo. O caso do Assange não é que é uma pessoa que ele está chamando atenção, não é que talvez uma pessoa no futuro vai ser vigiada pelo imperialismo, é que agora todos nós estamos sendo vigiados. Eles gravam tudo que todo mundo faz, e aí no futuro, se quiserem, o Snowden falava isso, né? No futuro, se quiserem te acusar de alguma coisa, eles vão voltar e vão ver o que eles podem usar para te acusar. E, inclusive mentiras, e baseado nas suas ações. Se não tiver nada, eles inventam mesmo. O Assange que quando ele entrou na embaixada, era o governo do Rafael Correa, depois que mudou para o Lenin Moreno, eles falaram que tudo mudou. A gente sabe que a questão ali do Equador, o Lenin Moreno fazendo o que o imperialismo queria, né, colocou pressão sobre ele, e acabou aquela cena horrível dele sendo arrastado para fora da embaixada pela polícia de Londres, e aí que ele foi levado para o presídio e ficou sem visitação durante vários meses. Uma coisa sobre a prisão dele, assim, no último dia 5, nós tivemos aqui a marca de 1.000 dias preso do jornalista, né? Mas uma coisa que a gente não considera, muitas vezes, na maior parte da imprensa, essa notícia foi dada, mas não foi colocado em perspectiva, é que ele já não pode sair da embaixada já não podia sair da embaixada equatoriana em Londres desde junho de 2012. Na verdade, no mês de junho desse ano, vai fazer 20 anos, desculpa, 10 anos, que ele está simplesmente assim, ele perdeu totalmente a liberdade, está preso, praticamente. E uma coisa que chama atenção, ele ele mudou o status dele de asilado refugiado numa embaixada, que é na prática uma prisão também, para preso mesmo a partir de abril de 2019. E aquela curiosa acusação de estupro, 7 meses depois que saiu a prisão, ela simplesmente foi arquivada. Já não tinha mais acusação de estupro lá na Suécia. Em novembro de 2019 foi cancelado e acabou aí a preocupação do imperialismo, de toda a imprensa que se preocupa tanto aí com os direitos das mulheres. Já não tinha mais serventia aquela acusação, o papel político já foi cumprido, ela foi esquecida. De lá para cá, isso que a Ju colocou, desculpa, já é o nome da segunda vez, Ju. Mas a Ju colocou aqui que a tortura com ele é uma coisa constante. Esses casos que a Adri colocou também de espionagem, de toda a sorte esse cara, o Julian Assange, já sofreu assim toda a sorte de abusos, de privações de direito que uma pessoa pode imaginar. Inclusive ele está preso, já foi posto na solitária numa cadeia de segurança máxima. E recentemente, a última notícia que nós tivemos
no último dia 12, de que a companheira dele, a esposa dele, não sei, acho que eles conseguiram, pelo menos isso, eles conseguiram casar. A Stella Morris, denunciou que o fato de que está tendo uma onda de Covid na região onde ele está preso, lá em Londres, e a situação de saúde dele é completamente deplorável. Ele está totalmente em frangalhos, já teve essa situação do AVC. Ele já está numa situação tão desgraçada que ditaduras odiadas aqui pelo imperialismo, como a Rússia, como o Irã, desculpa, já mandaram pessoas assim por muito menos do que isso para ficar em casa. E a ultrademocrática Inglaterra, o berço da democracia capitalista, mantém esse cara preso lá, atendendo aqui o interesse, a pressão fundamental dos Estados Unidos, num ataque que todo tipo de ataque a qualquer direito democrático mínimo você encontra nessas coisas. O ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, o ataque aos direitos fundamentais de cada ser humano. Não existe limites aqui para o imperialismo para fazer monstruosidade com esse jornalista. Isso reforça uma questão fundamental, que é a necessidade de uma luta que a gente deve travar de maneira muito decidida para que ele seja posto em liberdade. Ele tem que sair da prisão. Vamos lembrar que, em termos práticos, ele não está preso desde 2009, ele está preso desde 2012. Uma coisa que a Stella Morris denunciou também, que é interessante, é que, na média, na Inglaterra, mesmo pessoas que cometem crimes como assassinato e coisas assim, as pessoas, em geral, costumam passar 1 ano e 8 meses. Um ano... São 18,6 meses o remédio que uma pessoa fica presa na Inglaterra. E esse cidadão já está oficialmente desde 2019. Na prática, desde junho de 2012. Isso aqui é uma coisa que diz respeito diretamente a nós que estamos falando, aos companheiros que estão ouvindo, aos companheiros que, de repente, não concordam com todas as nossas posições, mas entendem que o Brasil tem que ser defendido, aos companheiros que estão lutando contra o imperialismo no Afeganistão, no Iraque, em toda a América Latina, em todos os cantos do mundo, onde existe uma luta contra o imperialismo em favor da soberania nacional. Todos os companheiros que estão lutando aqui por direitos elementares mínimos, tudo isso se encontra aqui na luta por Julian Assange, e a gente deveria impulsionar uma campanha muito sólida, muito decidida, para que esse cidadão seja posto em liberdade e possa ter seus direitos restituídos, né? Liberdade de expressão, a gente, quando defende ela, a gente está defendendo fundamentalmente que esse tipo de absurdo não ocorra, né? Porque esse é o grau de... Isso aqui é uma amostra apenas do quão monstruoso o imperialismo pode ser na defesa dos seus interesses, na defesa inclusive dos seus próprios crimes, para pagar o seu rastro sangrento aqui, criminoso, contra o resto da humanidade, e para impedir as pessoas de saberem as barbaridades que esse conjunto odioso de opressão promove contra o resto da humanidade. É isso aí. O Assange, que em 2016 denunciou as tramóias do Partido Democrata contra o Bernie Sanders, que era o partido com maior apoio popular. Então, se falar que as eleições foram eleições limpas, está aí a prova de que o imperialismo rouba, né? Porque a Hillary... são todos os documentos mostrando que existiu. O que aconteceu de novo com Biden depois? Fizeram uma armação para o Sanders não poder ser o candidato. E em 2017, o Vault 7, o Cofre 7, que foi uma série de documentos que eles mostraram, o Wikileaks mostrou que os Estados Unidos têm capacidade de
vigiar televisor, telefone, sistema operacional, Android, Google, Windows, Linux, tudo. Então, o que a gente vê em relação ao Assange é o imperialismo falando, não venha mexer com a gente. A gente vê essa perseguição implacável, é o que acontece quando alguém tenta levantar a cabeça, e não só levantar a cabeça, a gente tem que falar que o Assange proporcionou essa ferramenta de, você vê aí hoje pessoas como a Chelsea Manning, o Daniel Hale, que é outro que denunciou o horror dos drones, o Edward Snowden, várias pessoas. O Wikileaks é uma plataforma que proporciona que as pessoas falem das aberrações do imperialismo sem precisarem se mostrar sua cara e sofrer essa perseguição que o Assange está perseguindo. Então é isso, companheiros. Seguimos em frente com uma forte campanha pela libertação do Assange. Não esqueçam de divulgar esse vídeo, curtir, contribuir com a Causa Operária TV. E daqui a uma semana a gente está de volta com mais um Mundo em uma Hora. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu, companheiros.